Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanos, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Muito bom dia, que legal estar com você neste culto. Saúdo a nós com essas palavras de Colossenses 1, 15 a 20. Esse texto lindo que fala de Jesus, onde o apóstolo Paulo fala do Senhor Jesus. Neste culto, nós queremos falar sobre a pessoa de Cristo. Quem é o Senhor Jesus? Quem dizeis que eu sou? Perguntou Jesus. E nós queremos ver a resposta a essa pergunta nesta manhã. Que legal estar com você aí do outro lado. Esse culto não é ao vivo. Pastor William está curtindo as férias, também é necessário e preciso. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Precisamos também descansar. Então este culto foi previamente gravado para que você não fique sem o culto, sem a palavra do nosso Deus. E mesmo que seja gravado, compartilhe este culto com mais pessoas. Vamos espalhar a mensagem do amor de Deus a mais pessoas, a quem precisa desta mensagem na sua vida, no seu coração. Bem-vindo, bem-vinda a você também que nos acompanha através da Rádio Harmonia 87.9 FM. Estamos em sintonia com o seu coração. Queridos irmãos, queridas irmãs, antes de nós iniciarmos o nosso culto, de fato, quero trazer a nós também alguns avisos, comunicados importantes da nossa vida comunitária, coisas também para a gente ficar atento. O nosso próximo culto será no dia 25 de julho, às 9 horas da manhã, também gravado. Todos os nossos cultos são, então, ainda online, transmitidos pelo Facebook e YouTube, ficando também à disposição para serem assistidos a qualquer horário. Se 9 horas da manhã é muito cedo, não tem problema, você pode assistir no horário que couber melhor a você. E sempre lembrando, então, que às 19 horas o mesmo culto repete na Rádio Harmonia 87.9 FM. Queridos e queridas, nós estamos estudando o livro de Provérbios, versículo por versículo. Tem sido um tempo muito especial, muito legal. Nós temos hoje muito conhecimento à nossa disposição, mas talvez nem tanta sabedoria, sim, para usar esse conhecimento todo e usar para o bem. Então entra nessa jornada com a gente. Provérbios é um livro mais que especial, de muita sabedoria, de conselhos para o dia a dia, conselhos práticos que você pode ouvir e colocar em prática. Então entre nessa jornada com a gente. Todos os dias tem lá o vídeo postado no YouTube e também o áudio na plataforma Spotify. Quartas-feiras temos o programa De Longe Juntos, nosso programa de rádio através do Facebook, e agora também voltamos com o De Longe Juntos no YouTube, para aqueles que não têm Facebook poderem também acompanhar esse programa que tem músicas, mensagens, as participações dos salmos. É muito legal. É o programa mais interativo da Paróquia Ferabras, onde você pode participar, onde os recados são lidos. Então, quarta de manhã, 9 horas, esteja ligado também com a gente. Lembramos que a campanha Vai e Vem, ela está aberta, contribua, faça também sua oferta para a missão de Deus que vai até os confins da terra, por todo esse Brasil, lá onde a nossa igreja, a nossa ISLB, tem atuação missionária, seja através da diaconia, seja de fato de construindo novas igrejas. Então auxilie também para que a missão de Deus ela continue. Queridos e queridas, a Liga Feminina de Combate ao Câncer sempre está precisando de leite. Se você tiver interesse em doar, pode deixar aqui na Secretaria Paroquial. Também, se você quiser doar alimentos, sempre há pessoas aqui que vêm pedir alimentos, e que bom quando nós temos ali algo
também para entregar, para doar, então venha também na Secretaria Paroquial e faça a sua doação. Nós alertamos as nossas comunidades, todos que nos assistem, também que fiquem atentos ao calendário municipal de vacinação contra a Covid-19. Isso é muito importante para todos nós. Então vamos lá, não perde a data, fique bem atento para receber então a vacina, para logo podermos estar todos imunizados e todos juntos de novo. E o mais importante, dá aquele abraço que a gente já está há mais de um ano com saudade de dar. E o caminho para isso é a vacinação. Então vamos lá, vamos fazer a vacinação. É muito importante, não deixe de fazer as 2 doses. É muito importante que você faça as 2 doses. Estudos científicos muito importantes destacam que quando nós tomamos uma dose só, tem um grande perigo do vírus sofrer mutações e a partir disso então criar novas variantes. Então nós temos também que cuidar disso. Faça as 2 doses, faça a vacinação 100% completa para você ficar aí completamente imunizado. E a partir disso nós também temos avisado que temos previsto o retorno de cultos para o mês de outubro deste ano, se a campanha de vacinação avançar como tem acontecido. Se lá em outubro as pessoas de mais de 45 anos já tiveram tomado as 2 doses das vacinas, aí então nós estaremos pensando em voltar com os cultos, claro, calma, será com todos os protocolos, ainda com limite de espaço, provavelmente com inscrição na secretaria, terão ali medidas que precisaremos tomar para voltar. Esse presencial ainda não vai ser o presencial 100%, mas se tudo der certo, vamos voltar, então ore também até a gente chegar no mês de outubro para que isso de fato possa acontecer e nossas comunidades possam novamente se reunir. Não é exagero cuidar, assim como nós estamos cuidando, temos falado disso também, a vida ela é rara, todo cuidado é mais que importante e necessário, então nós vamos segurar mais um pouquinho, pedimos a você um pouquinho mais de paciência, nossos queridos irmãos e irmãs, que a gente também morre de saudade, mas se tudo caminhar bem, outubro já está logo ali, não demora muito, e a gente vai poder aí estar junto, e ore também, para logo estar 100% essa situação resolvida, e a gente sim poder aglomerar de verdade daí, como a gente deve também fazer em algum momento, quando passar essa situação, a gente aglomerar de verdade, de repente até fazer um almoço, uma comemoração, alguma coisa também, para a gente celebrar a libertação, porque esse será um dia de libertação, quando 100% estiver vacinado, quando nós pudermos dizer agora sim, como diz lá o salmista no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse vai ser o salmo da vez, eu tenho certeza. Oremos também então por esse dia. Como já falei antes, estou de férias, você está vendo um culto gravado e o período de férias vai do dia 13, agora de julho, até 1º de agosto. Também lembramos que se alguém precisar de ajuda, conversa, uma visita, entre em contato. Claro, agora o pastor William não está aqui em Sapiranga, não está aqui presente, mas temos aí também irmãos e irmãs à disposição e quando retornar também posso então estar lhe atendendo naquilo que você precisar. Queridos e queridas, há muitos anos foi criada uma frente de trabalho, um grupo para a limpeza da igreja aqui da comunidade Vida Nova. Na época haviam muitas mulheres participando e ainda hoje algumas poucas fazem esse trabalho e nós agradecemos a todas elas. Queremos revitalizar essa equipe e precisamos do seu talento, homens e mulheres dispostos a doar 2 horas do seu tempo por mês para ajudar nesse trabalho. Se houverem mais pessoas, fica mais espaçado ainda, de repente 2 horas a cada 2 meses ou 3 meses. E é um trabalho gratificante manter a casa de Deus em ordem. Então, se você tem interesse em ajudar nessa missão, deixe o seu nome aqui na Secretaria Paroquial, que nós também, então, estaremos entrando em contato com você. Agradecemos também quem está nos ajudando com esse culto gravado. Noeli e Joãozinho Fetter ajudaram aqui a organizar este ambiente. Também o Gabriel Strasburger Matzenbacher está ali nos ajudando na gravação do culto. E a mãe dele, a Carla, também está aqui conosco nesse momento em que nós estamos gravando o culto. E agradecemos então. Passou uma moto aqui na gravação. Acho que não pegou, não sei. Mas
Agradecemos então a essa equipe que ajuda a colocar esse avião no ar e a palavra de Deus chegar até você. Só lembrando ainda o horário de funcionamento da secretaria, de segunda até sábado, das 8 da manhã até o meio-dia, segunda até sábado, 8 da manhã até o meio-dia. A Rosane Guerra está ali também para atender você naquilo que você então precisar. Esses são os nossos avisos. E esse nosso culto, ele não é realizado em nosso próprio nome, não teria validade nenhuma. Nós realizamos este nosso culto em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Esse Deus que é santo, é digno de adoração, e quero convidar que nós agora vamos diante do nosso Deus em louvor e adoração, cantando Tu és Santo. Não sei se você conhece essa música. Se não conhece, medite na sua letra, pense na letra, ou vamos aprendendo aí da sua casa, cante junto então essa música. Os jovens eu acho que vão conhecer bastante, uma época aí essa música pegava muito aí nos grupos de juventude, tá? No Inário Vermelho também, que era usado na juventude, na GB7 aqui da paróquia. Vamos cantar Tu és Santo. Tu és santo, Tu és santo, tu és forte, Tu és forte, tu és digno Tu és digno de meu louvor. de meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te, vou ouvir-te, vou amar-te vou amar-te em meu viver. em meu viver. Hoje eu canto. Senhor, és poderoso Deus, nesse dia
Que hino maravilhoso! Nós estamos diante do Deus justo, poderoso, e nós somos humanos, pecadores, por isso chegamos na presença de nosso Deus, para também ao nosso Deus, que é santo, justo, confessarmos os nossos pecados, reconhecermos diante do Senhor quem nós somos. E a palavra do nosso Deus, conforme Colossenses 1:21, palavra que vem como lei, nos diz: vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam. A partir desta palavra que nos acusa, nós queremos ir diante do nosso Deus e falarmos com o nosso Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Sim, Tu és santo, digno de todo louvor, nós Te adoramos, ó Senhor. O Senhor é majestoso, é benigno, é a rocha eterna. Nós Te adoramos, ó Pai. Deus querido, Tu és poderoso, mas não nos esmaga, não nos aniquila. Pelo contrário, o Senhor decide nos salvar, porque isso revela a Tua mais importante característica, daquilo mais importante que o Senhor mostrou de si mesmo na palavra. O Senhor é amor, é o Deus querido, e por isso nós agradecemos. Senhor, por isso podemos ir na Tua presença sem temor, para também pedirmos a Ti perdão pelos nossos pecados, para clamarmos que o Senhor nos limpe e purifique. Pai querido, como nós erramos, como nós falhamos, como muitas vezes também nós somos pessoas sem entendimento. Tem piedade de nós, perdoa-nos de nossos pecados, dá-nos o entendimento a partir da Tua palavra, mostra-nos também quem é o Teu Filho Jesus Cristo nesse dia, pois queremos aprender mais dele. Chegamos diante de Ti com o coração humilde, crendo que és rico em perdoar e que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, porque grande é a Tua fidelidade. Dá-nos o Teu perdão, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus, ela não só acusa, mas ela também limpa, perdoa. E a palavra de perdão de nosso Deus, Evangelho, conforme Colossenses 1:22 nos diz: agora, porém, Ele os reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Interessantes essas três palavras. Jesus morreu para que a gente esteja diante de Deus santos, Deus nos enxerga como santos, inculpáveis, ninguém pode atribuir culpa nenhuma, e irrepreensíveis. Esta é a maravilhosa graça, a maravilhosa obra de salvação de nosso Deus. Por isso, se nós confessamos os nossos pecados com sinceridade de coração, somos absolvidos, podemos crer que somos perdoados, em nome de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Aquilo que nós fazemos afeta também ao nosso mundo, e nós queremos agora orar também por este mundo que sofre com a música que é curtinha, mas bem profunda. Música composta pelo pastor, amigo Romeu Martini. Vamos cantar a música Perdão, Senhor, Perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão.
perdoados e purificados, o que nos resta? Agradecer, louvar a Deus, gratidão, adoração, louvor. Por isso cantamos agora, não sei se a gente conhece, mas vamos aprender. Estou trazendo músicas novas aqui para a gente. Esta música ela é baseada no Salmo 19, que diz que os céus proclamam a glória de Deus. E aqui nós temos no vídeo que vai vir uma versão mais atualizada, mas essa é uma música de Ludwig van Beethoven, muito especial. Vamos aprender esse lindo hino de louvor ao nosso Deus. Os céus declaram a glória de Deus. Poder eterno, o Senhor, os céus, a terra, o mar, todos se Eu não disse que essa música era maravilhosa? Que legal, é um hino maravilhoso. Os céus declaram a glória de Deus. E em preparação a nós ouvirmos da palavra do nosso Deus, quero convidar a nós termos uma palavra de oração. Vamos falar com Deus.
Senhor, assim como o salmista e assim como Beethoven colocou nessa linda melodia, nós também dizemos que os céus declaram a tua glória. E o Senhor, sendo tão majestoso, glorioso, descestes até nós e te fizeste uma pessoa como nós em Jesus Cristo. Olha só, o que nos resta senão te adorar de fato. Por isso nós pedimos que fales também ao nosso coração, porque o teu Filho, Ele é o Verbo, Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Dá que esta palavra possa fazer diferença neste dia em nossas vidas. Semeia esta palavra lá onde tu queres, ó Senhor. Que a tua palavra vá e produza o fruto para o qual está sendo lançada. Em nome de Jesus. Amém. E quero assim compartilhar da palavra do nosso Deus, conforme Mateus capítulo 16, os versos 13 até 20. Você pode acompanhar também a leitura na sua tela. Mateus capítulo 16, os versos 13 até 20, onde nos diz a palavra do Senhor. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Em preparação para ouvirmos a pregação da palavra, vamos aprender um novo hino, músicas novas. A tua lei é perfeita.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs em Cristo Jesus, em meio ao ministério terreno do Senhor Jesus, muitas pessoas o seguiam sem conhecer. As multidões acompanhavam a Jesus por causa dos sinais e milagres que ele realizava. Depositaram nele a esperança da libertação completa da opressão de Roma. Os discípulos e uma multidão seguem um homem misterioso que realizava grandes feitos entre os do seu próprio povo. Este era o Senhor Jesus. O texto bíblico que nós ouvimos anteriormente tem tudo a ver com o centro da nossa fé. Afinal de contas, quem foi Jesus Cristo? Um simples homem que passou pela terra anunciando uma mensagem de amor e paz? Ou ele era algo a mais do que isso? Quem foi Jesus Cristo? Quem foi Jesus? O próprio texto menciona que o próprio Senhor Jesus perguntou a seus discípulos sobre quem ele era. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Perguntou Jesus. Em seguida, lemos que as respostas variavam muito. Alguns acreditavam que ele era João Batista, que havia já sido morto. Ou seja, um grupo de pessoas seguiam a Jesus por crer que ele era aquele que batizava com água. Outros diziam que ele era Elias. Lembrando sua história, Elias foi um homem temente a Deus que não passou pela morte, mas foi levado em uma carruagem de fogo que subiu em um redemoinho ao céu. Havia uma profecia que dizia que antes da vinda do Messias, o Salvador de Israel, antes disso o próprio Elias voltaria à terra. Logo, algumas pessoas que seguiam a Jesus pensavam ser ele o profeta Elias que havia voltado à terra. Vale lembrar que o nome Elias significa meu Deus é o Senhor. Outros diziam que Jesus era o profeta Jeremias, pois seus anúncios eram parecidos. De fato, percebemos que havia muitas opiniões diferentes. Outros dizem que ele simplesmente era um homem com uma ideia nova a respeito do amor. Outros o comparam a um revolucionário. Outros dizem que ele foi um profeta morto por abrir a boca demais. Enfim, não apenas naquela época, mas ainda hoje, se faz muita confusão quando não se entende de fato quem era a pessoa de Jesus Cristo e também qual era a sua obra. Na época de Lutero, também havia essa confusão. Jesus Cristo era comparado a um rei, juiz, pronto a castigar as pessoas que não pagassem os altos valores cobrados pela igreja na venda de cartas, que, segundo o costume da época, iriam garantir um terreno para a alma no céu. Lutero, após ler e estudar com profundidade as Escrituras, percebeu claramente que esse Cristo era muito estranho diante do Jesus da Bíblia. Quantos permanecem seguindo um Jesus inventado pelas suas mentes e que apenas satisfaz seus desejos pessoais? Deus passa a ser domesticado pelos nossos desejos, pelos nossos méritos. Deus passa a ter que obedecer o ser humano. A pergunta que Jesus fez continua ecoando, mesmo que tenham se passado praticamente 2000 anos. Quem é o Cristo? Quem é Jesus? Esta mesma pergunta, Jesus agora faz aos seus discípulos. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Antes era o que os outros diziam, agora é o que vocês dizem de mim. Quem sou eu para vocês?
por que vocês estão me seguindo? Pedro, uma pessoa humilde, um pescador, respondeu a esta pergunta com muita sabedoria. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, versículo 16. Sim, tu és o próprio Filho de Deus que se tornou ser humano. Tu és o Deus que habitou entre nós, não um simples ser humano, mas o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, vai dizer João. O Filho de Deus Pai, que está vivo. Não cremos em um Deus morto. Não cremos em um Deus que é só uma ideia que não existe. Bem ao contrário. Nossa fé está baseada no Deus vivo. Isso faz toda a diferença. Não é simplesmente um homem. Não é simplesmente um profeta. Não é simplesmente um milagreiro. É o próprio Filho de Deus. Em tudo igual a nós, exceto no pecado. Ele não pecou. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Esse é Jesus. O Deus eterno se torna extremamente fraco e habita entre nós, acampa em nosso meio. Graças a Deus que temos um Deus que se fez fraco. O Deus Todo-Poderoso se humilhou a carne e osso para estar ao nosso lado e é simpático com a nossa fraqueza. Ele sofre conosco, compartilha dos sofrimentos humanos. Jesus não está alheio aos sofrimentos humanos, pois Deus sofre junto conosco. Não haveria fé e esperança para o ser humano se Deus não sofresse junto do ser humano. Por causa do amor incondicional de Deus, nós podemos ir até Jesus. No homem Jesus vemos o rosto do Pai, vemos o coração do Pai que é cheio de misericórdia e bondade. Jesus sofreu todas as tentações. Ele não se envergonha da nossa fraqueza, pelo contrário, Jesus é nosso irmão, ele se faz presente em meio às provações da vida. Cristo é a destruição dos modelos racionais que nós criamos sobre Deus. Imaginamos Deus como um ser castigador, e Jesus o revela como misericordioso. Imaginamos Deus como alguém que nos odeia. Jesus o revela como alguém que nos ama apesar de nossas imperfeições. Imaginamos Deus como justo juiz. Jesus o revela como nosso advogado que nos defende diante do tentador. Em Cristo, o próprio Deus veio nos dizer quem Ele é: misericordioso, amoroso e compassivo. Não apenas o Deus que se faz humano, mas também que assume o nosso pecado e o elimina em sua cruz. Na cruz, temos o Deus que morreu, ali encontramos a reconciliação com o Pai, o Deus vivo. O apóstolo Paulo chamou isso, em 1 Coríntios 18, 25, de loucura. É loucura crer em Jesus como Filho de Deus vivo, pois Ele quebra aquilo que nós imaginamos ser Deus. Ele vem e diz: eu sou o Deus de vocês e os amo muito. E não apenas isso, mas esse mesmo Deus revelado envia a nós o Consolador para que pudéssemos crer em sua pessoa e obra. De fato, sem o Espírito Santo, nós não poderíamos crer em Jesus. Esse Deus que se faz fraco é o centro da pregação que o apóstolo Paulo irá fazer em suas viagens missionárias. Paulo diz em 1 Coríntios 2:2, porque decidir nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Quem é Jesus? O Deus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Deus pode realizar curas e milagres, porém se não o faz, certamente sente a nossa fraqueza ao nosso lado, conhece-nos muito bem e não nos deixa sozinhos quando passamos por momentos de profunda aflição. Este Cristo Jesus só pode ser recebido por nós pela fé. Lutero dizia que se vê o coração do Pai a partir de Cristo. Para Lutero, Jesus é tão humano que Maria amamentou Jesus em seus seios, deu banho nele, embalou e carregou o Deus. Pilatos e Herodes o mataram. Lutero redescobriu a essência do Evangelho, a boa notícia do Deus que se igualou a nós. É assim que continua o texto. Jesus respondeu a Pedro que ele foi bem-aventurado em sua resposta e continua:
não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus, versículo 17. A confissão de Pedro foi obra do Pai nos céus, para que ele dissesse essas palavras. Aqui Lutero também dará a ênfase na obra de Deus que nos faz crer. Ninguém pode crer em Jesus e saber quem ele é por si mesmo, pois a nossa imaginação nos prejudica. Ao contrário, podemos crer de fato em Cristo quando o Espírito Santo nos dá o dom da fé. Então tudo passa a fazer sentido. Pedro respondeu corretamente porque o próprio Deus colocou a fé e a resposta certa em seu coração. Lutero diz que, Lutero, quando ele vai explicar a terceira parte do credo apostólico no seu catecismo menor, ele diz: creio que por minha própria inteligência ou capacidade não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem chegar a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Nós só podemos crer e confessar a Jesus como Senhor e Salvador se recebermos do próprio Deus o dom da fé. Do contrário, perdidos estamos. Cristo é o Salvador, o Filho do Deus vivo. Se não for isso, não é Ele. Corre, fuja, não se perca em falsas propagandas que usam o nome de Deus para fazer grande o nome dos próprios seres humanos. Em seguida, o texto bíblico menciona o fundamento da igreja, o Cristo vivo, o mesmo fundamento que o apóstolo Paulo mencionará em 1 Coríntios 3,11. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Do contrário, se o fundamento for milagres, o dízimo, o rebatismo, guardar o sábado, mais isso, mais aquilo lá, a construção certamente cairá. O fundamento tem que ser o Cristo morto e ressurreto, conforme revelado nas Escrituras Sagradas. E diz o texto bíblico que se a igreja estiver sobre o fundamento de Cristo, nem mesmo as portas do inferno poderão atacá-la. Uma igreja unida é reflexo do seguimento a Jesus como Filho do Deus vivo. Uma igreja dividida é reflexo da falta de amor a Deus e também falta de amor ao próximo. E inclusive, quando nós, como irmãos, nos unimos a Deus em oração, Deus as ouve e pode as atender. Diz o versículo 19, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A igreja do Deus vivo conversa com o Deus vivo. No último versículo, Jesus nos pega de surpresa. De repente ele nos diz que os discípulos não deveriam dizer aos outros que ele era o Cristo, ou seja, o ungido de Deus. Por que é que Jesus faz isso? Ao contrário de muitos do nosso tempo, Jesus não quer fazer um alarde se exibindo como o único e poderoso Filho de Deus. Como humano humilde, ele prefere manter a discrição. E a explicação dessa atitude do Senhor se encontra no próprio texto bíblico, versículo 14. O povo não sabia quem era Jesus, ao contrário, Jesus sabia o que o povo esperava dele. Que fosse um grande rei, que pela guerra libertaria o povo da opressão de Roma. Este não era o seu objetivo principal. O povo estava ansioso para torná-lo um rei, mas Jesus queria seguir o caminho para a cruz. A sua salvação não seria realizada apenas para o povo judeu em seu sofrimento. Não, ele queria dar a salvação eterna a todas as pessoas da terra. E abriu este caminho ao morrer por nós em uma cruz. Se naquele momento Cristo tivesse sido proclamado rei de Israel, permaneceríamos longe da salvação. Mas ao contrário, ele preferiu ser um humilde cordeiro que ao morrer na cruz tirou o pecado do mundo. Para nós hoje, em 2021, fica a pergunta do próprio Cristo: e vocês, quem dizem que eu sou? Só poderemos encontrar a resposta correta ao lermos cada vez mais a palavra de Deus e confiarmos no agir do Espírito Santo. Ele quer nos ensinar a crer.
A vida dá suas pancadas, mas nos lembremos das pancadas que esse Senhor Jesus Cristo levou na sua cruz. Ele sabe e sente as nossas dores, se faz fraco e sofre ao nosso lado, é empático. Deus faz isso, essa é a loucura da salvação. Que possamos ter ouvidos atentos para não cairmos nas ciladas que há mundo afora. Fala-se muito de Jesus, mas não dele como Filho de Deus vivo, que veio nos redimir de nossos pecados e nos reconciliar com seu Pai. Muitos já caíram nas falsas pregações da palavra de Deus. Que possamos permanecer firmes nas promessas do Senhor. Paulo diz em 2 Timóteo 4,3: pois haverá um tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Quantos procuram um Deus domesticado que faça apenas as suas vontades pessoais? Que nós possamos permanecer no Deus vivo, pois Cristo está vivo e voltará para nos levar ao seu lar eterno. E vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta a nós Jesus hoje. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém. E assim quero convidar também neste momento para que nós possamos também confessar esse Deus que nós cremos. E fazemos isso com as palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E assim, antes da nossa oração final, vamos cantar com os macóis Jesus, Tu és. Jesus, Tu és a pessoa mais importante deste lugar. Jesus, Tu és a pessoa mais importante deste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Tu és aquele que minha vida voou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Tu és aquele que minha
E assim, convido que nós tenhamos então a nossa palavra de oração final. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, Deus querido, como diz esta música, Tu és Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que a nossa vida mudou. Senhor Jesus Cristo, Tu és a pessoa mais importante desse lugar. E pedimos que o Senhor seja também a pessoa mais importante da nossa vida. Pai querido, nós pedimos que através do Espírito Santo, o Senhor nos ajude a confessarmos o Teu Filho da maneira correta, como está revelado nas Sagradas Escrituras. Ele que é o Deus homem, o Verbo encarnado, aquele que se fez fraco, morreu e ressuscitou. Senhor, obrigado por esse culto, por todo o aprendizado que tivemos também nesta manhã. E queremos trazer também diante de Ti os aniversariantes desta próxima semana, pedindo que também a eles o Senhor conceda o Teu amor, a Tua bênção, o Teu cuidado. Lembramos nominalmente do Carlos Ernesto Václavowski, da Cidele Maria Voltz, o Ederson Eloir Miller, a Ivani Iraci Klein, o Josemar Luiz Ros, a Sibila Lange Fetter, a Emily Katrine Kaiser, a Manuela Cristina Kaiser, a Mariana Suzari Rost, o Jefferson Juliano Kloss, o Enio Breno Seffelt, o Flávio Paulo Scherer, o Maicon Metzger, a Marlene Henkel Petri, a Ângela Figueiró, o Guilherme Haag, o Romeu Miller, a Silvana Nadale Kaiser, a Gabriela da Rosa e a Gisele Semin Machado. Cuida de cada um desses queridos e queridas, que sobre eles esteja a Tua mão e que também eles possam ter um abençoado novo ano de vida. Pai querido, tudo mais o que está em nossas mentes e corações que nós não oramos, agora soltamos, entregamos a Ti, na oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória, para sempre. Amém. E assim nós queremos também receber a bênção de nosso Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos acompanha. Nisso nós podemos confiar. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Ide na paz do Senhor. Nos despedimos com os belos sons dos sinos da comunidade Vida Nova.